Foram 10 dias de paralisação, estradas tomadas, desabastecimento. A greve dos caminhoneiros começou nas rodovias e terminou na Câmara dos Deputados. Isso mesmo, o país só voltou a funcionar depois que os deputados federais zeraram a cobrança do PIS/COFINS, impostos que incidem sobre o óleo diesel. Mas é bem possível que o político que ajudou nessa tomada de decisão não tenha sido eleito por maior quantidade de votos. Nem sempre quem ocupa uma cadeira na Câmara dos Deputados é o político mais votado. Isso porque o sistema eleitoral brasileiro para o poder legislativo é proporcional, o que significa que os votos não vão apenas para os candidatos, mas também para os partidos. E é aí que alguns fatores como o quociente eleitoral e o partidário entram em jogo. Na hora de escolher um deputado, o eleitor tem duas opções: votar em um candidato específico ou na legenda. A partir daí é definido o quociente eleitoral. Imagine que o Brasil tenha 100 mil eleitores para preencher 20 cadeiras no Congresso. Ao dividir o número de votos válidos pelo de candidatos, teríamos o custo de cada vaga, ou seja, o partido precisaria de 5 mil votos para ter direito a uma cadeira. Digamos que o partido A tenha recebido 19 mil votos. Ele terá direito, então, a eleger 3 candidatos. João teve 6 mil, Renato também. Já Maria obteve 5 mil votos e Carlos 2 mil. Logo, Carlos será o único que não terá uma vaga. Já o partido B teve 13 mil votos e terá 2 cadeiras. Fernanda foi a escolhida por 12 mil pessoas e Lauro recebeu 1.000 votos. Assim, os dois entram, mesmo Lauro tendo recebido menos votos que Carlos, do partido A. A questão do puxador de voto é extremamente polêmica. Durante todo esse ano houve discussões sobre isso, houve tentativas de buscar alternativas, mas é um fato, acontece. No Brasil especificamente ocorre muitas vezes o efeito tiririca, que você escolhe uma pessoa que não tem nenhuma ligação com a política só porque ele pode atrair votos, isso carrega, e ele carrega com ele várias outras pessoas completamente desconhecidas. É um problema que eu não vejo solução de curto prazo. A alternativa seria os mais votados serem eleitos, mas isso também tem outros problemas ligados a isso, a questão do poder econômico, esse tipo de coisa. O eleitor acostumou a votar em pessoas. Não se olha muito o partido dessas pessoas. Agora é bom lembrar, o voto a uma pessoa, o voto a um deputado, não é um voto individual, é um voto em um time. Então é importante que o eleitor, mais do que olhar quem é o seu candidato, tem que ver qual o time que está do seu lado. Esse time vai ser representado pelos colegas de partido daquele parlamentar e, se ele fizer parte de uma coligação, também pelos colegas da coligação. Além da criação de leis, os deputados federais também têm função de fiscalizar o poder executivo. Toda e qualquer decisão do executivo, até mesmo a medida provisória, que tem força de lei ao ser publicada, ela precisa ser aprovada pelo legislativo. Ela tem prazo para ser votada e dentro desse prazo ela precisa alcançar a maioria. Então até mesmo o poder de decreto do presidente precisa ser referendado pelo poder legislativo. Então o legislativo é um poder muito importante. O eleitor tem que estar atento para que esse voto do executivo e do legislativo de repente seja um voto casado, de forma que o legislador que ele está elegendo possa dar suporte para o executivo que ele está elegendo, seja o governador, seja o presidente. Neste ano, mais de 8 mil nomes foram apresentados para concorrer às 513 vagas disponíveis na Câmara. A renovação política deve ficar em torno dos esperados 40%. A concentração de recursos, a concentração do tempo de televisão e as vantagens que aqueles que já estão nos cargos têm ao se relacionar com as bases eleitorais farão com que, mesmo que o eleitor tenha uma vontade de renovar, o resultado deve ser próximo das eleições anteriores. Quando eu afirmo que 40% do Congresso é renovado a cada legislatura, isso não significa
uma mudança real, porque muitos dessas novas caras são filhos de políticos, são de políticos antigos, são apadrinhados de determinadas pessoas, parentes, esposas, mulheres. Nós temos uma Câmara dos Deputados que é branca, masculina e acima de 40 anos de idade. Então você tem ausência de jovens, ausência de negros, ausência de mulheres. Em algum sentido isso traz limites para a representação, né? Porque você não tem ali o grupo, né, para se fazer representar e colocar as suas pautas, as suas demandas. É claro que existem outras formas dos grupos demandarem aos parlamentares, né, através até mesmo das audiências públicas, que é um instrumento importante. Mas existe um gap de representação de fato.